Bem, o meu entrevistado de hoje, que me dá muito prazer mais uma vez de conversar comigo, conversar com os senhores e as senhoras, é o autor destes livros, esses são os últimos, né? Do Dr. Fernando Lucchesi, Boa Viagem e Desembarcando a Tristeza. Ele tem inúmeros, já é um recordista, bateu 1,5 milhão de exemplares vendidos. Meu querido amigo, um dos grandes nomes da medicina, Dr. Fernando Lucchesi. Prazer ser recebido por ti, Lucchesi. É um prazer te receber aqui, Diego. Olha, eu olho para ti e lembro tanta coisa na minha vida, né? Pelo teu sucesso, pela sequência, mas por causa do teu pai, que eu tenho um carinho tão grande e que eu vejo pouco, mas que sempre renova cada vez que eu te encontro. E bem-vindo aqui à minha casa, né? Ao meu consultório. Muito obrigado. Eu me sinto em casa aqui. Há quantos anos eu te entrevisto, há quantos anos a gente conversa, né, Lucchesi? Estou há 20 anos na profissão. É uma das coisas que mais me dá prazer é conversar contigo. Tu és um grande entrevistado, tu tens uma energia muito positiva. Ah, muito obrigado, eu não sabia disso. Eu sabia que eu gostava muito de falar contigo, né? Desde a época da Gaúcha, todas as coisas que a gente já reviveu. E também pela identidade de opiniões, né, que nós temos, né? Tanta coisa, é como se a gente tivesse combinado antes, previamente, tudo, né? Mas olha, Diego, a tua carreira, ela está se marcando bem por algumas verdades que tu investigaste. Por exemplo, eu nunca esqueço quando houve, por exemplo, críticas ao programa de transplante. Tu lembras disso? Mas... Lembro tudo. Pô, mas isso faz quase 20 anos. 20 anos. Houve críticas que... vendas de órgãos, etc. e tudo. Aí, bom, minha gente, Diego Casagrande resolveu esclarecer se isso era verdade ou não. E fez uma enorme investigação e provou que não era verdade. E foi uma época, eu acho que foi 92, por aí, tu tá lembrando de um negócio interessante, Lucchesi, que era a boataria dos shoppings, o menino que foi sequestrado no shopping para retirar os órgãos, não sei o quê. E olha, eu te garanto que se tivesse tido isso em Porto Alegre, eu teria achado, porque na época a Gaúcha me proveu de todos os recursos para eu ficar em cima. E não tinha, era tudo boato. Era o boato, é a famosa lenda urbana, né? E saiu quase como evidência, né? O menino sequestrado no shopping, voltou 3 dias depois sem um rim, né? E o Diego fez uma investigação e provou que isso não tinha ocorrido. Aí eu nunca esqueço que nós fizemos até, acho que foi na Assembleia, uma mesa redonda, até com Polícia Federal, etc., que também tinha investigações, e ficou claro que não existiam aquele comércio de órgãos, o mercado de órgãos que se falava. Para a época, Diego, tu não sabe a importância daquele fato, porque a credibilidade do transplante estava começando. Hoje já não se fala mais nisso, né? Hoje os programas de transplante estão todos andando, etc. E ninguém está se prestando a fazer comércio de órgãos. Hoje a lei é muito clara e todas as coisas são claras e são bem definidas. Mas aquele momento propiciou um aumento importante e consistente do número de doações, que viabilizou o programa de transplante do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul se transformou num estado líder de transplantes naquela época, por força da tua contribuição, inclusive. Eu acho que essas coisas têm que ser rememoradas, a gente não pode colocar no arquivo simplesmente e deletar, não é mesmo, Diego? Que coisa boa, Lucchesi, olha, que coisa boa. Aliás, deixa eu te perguntar o seguinte... Como é que tu está te sentindo batendo na casa de 1,5 milhão de livros vendidos? Teus livros todos fazem o bem, né? São livros do bem, livros que trazem informação, que trazem alto astral, que elucidam as pessoas. Como é que é ser um escritor de 1,5 milhão de exemplares aqui em Porto Alegre, Lucchesi? Bom, em primeiro lugar, foi uma grande surpresa para mim também, né? Ter chegado lá. De início, realmente eu tinha... talvez a veleidade de me comunicar com os meus pacientes, fazer um livro que eu pudesse, no final da consulta, entregar o livro para eles. Olha, não te falei tudo sobre hipertensão, então está aqui, Desembarcando a Hipertensão, tema de casa. Vai ler e depois a gente troca ideias na próxima consulta. Eu comecei assim,
dando dicas do que eu observava no consultório e dando para o paciente, então, uma continuidade de leitura. E leitura que não era disponível, né? Bom, mas depois esse negócio foi se avolumando e hoje se transformou num empreendimento de vulto, porque 1,5 milhão de livros no Rio Grande não é uma coisa, do Brasil todo, não é uma coisa comum. São poucos escritores brasileiros que conseguiram chegar nessa marca. Eu aceito esse prêmio dos meus leitores com humildade, porque na realidade o que eu estou fazendo é estender a minha atividade de médico, né? O livro, na realidade, não é nada mais do que uma extensão da minha atividade de cardiologista e de cirurgião cardiovascular. Através do livro, eu continuo fazendo prevenção e continuo ensinando saúde. Aliás, prevenção, o primeiro item para se fazer prevenção é conhecer a doença, para depois ensinar e, assim, evitar a doença. Só se evita o que se conhece, né? Obviamente. Então, vocês, jornalistas, tiveram um papel fundamental no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado mais avançado do país em prevenção. Isso ocorreu porque vocês... lembra, 20 anos atrás nós já tínhamos cadernos específicos de saúde nos jornais. O caderno Vida da Zero Hora deve ter quantos? 16, 17 anos, que nós fizemos junto com o Ivo Stiger. Inauguramos naquela época também, com contribuições de todos os jornalistas que na época não tinham especialização na área de saúde, mas foram aprender e foram ensinar. Hoje nós podemos dizer, Diego, que não existe um gaúcho que não saiba o que é HDL e colesterol, LDL colesterol, colesterol bom, ruim, coisa que vale. Porque vocês ensinaram. Nós ensinamos vocês e vocês ensinaram a população, porque vocês têm o jargão da população, a forma de comunicar. E eu sempre defendi muito que os médicos se comunicassem. De início até existiam algumas, eu não digo pequenas coisas assim, o sujeito está marqueteiro, está sempre na rádio, está sempre no jornal. Bom, hoje os médicos estão sempre na rádio e no jornal. Isso é necessário, isso é bom, né? Isto é compromisso do médico. Porque é muito fácil a atividade de consultório, ficar quieto no meu canto, não me incomodem, coisa e tal. Se expor é mais complicado, é mais difícil, mas o médico tem que se expor. Por isso que lá no interior, com muita frequência hoje, existem programas em rádios locais que são apresentados pelos médicos da cidade, que têm credibilidade localmente, vão lá, fazem a sua contribuição para a comunidade. Isto está basicamente incorporado na medicina do Rio Grande. E eu fico muito satisfeito de ser um dos primeiros a começar. Eu nunca esqueço, tiramos o Mário Rigato, né? Sim. Que te entrevistasse certamente muito. Entrevistei algumas vezes e vou te dizer o seguinte, também ficava sempre com uma impressão muito positiva. Ele era absolutamente contrário ao cigarro, ao tabaco, e sempre com uma mensagem positiva no sentido da saúde e da vida. Ele era fantástico. Ele foi o meu guru nessa área. Um dia me procurou o Matzenbacher para fazer uma entrevista sobre automedicação. E eu disse para o Matzenbacher, mas eu não entendo nada de automedicação. O que é automedicação? Quer dizer, eu ir na farmácia comprar o remédio, mas eu não sei o que vou te dizer. Peguei o telefone e liguei para o Rigato. Disse, Matzenbacher, fica aí que tu vai ver se eu vou conseguir um bom entrevistado para ti. O Rigato me deu um corridão e me disse, tu vai estudar e vai dar entrevista para o homem aí. Porque se tu não deres, de repente, um menos qualificado que tu vai dar e a contribuição é menor. A gente tem que atender quem procura a gente. E aí começa a surgir a tua participação na mídia. Foi aí que começou a surgir a participação, até organizada, né? Porque daí eu comecei a participar nos Guerrilheiros, da notícia, onde eu sempre levei uma mensagem de saúde e sempre levei a representação médica, né? Sempre procurei mostrar as coisas da classe, as dificuldades que nós vivíamos, defender a classe nas situações muitas vezes. Hoje desapareceu isso, mas tu vai se lembrar, Diego, da época em que o médico era culpado por todos os problemas de saúde, né? Quer dizer, o posto de saúde vai mal na vila tal, os médicos. Médico não aparece, médico não sei o quê, etc. Hoje não, hoje se sabe por que as coisas vão mal. Se sabe que o médico é tão vítima do sistema quanto o paciente. Exatamente. O médico virou vítima do sistema igual ao paciente, exatamente isso. Bom, então, naquele momento, nós precisávamos uma defesa da classe, nós precisávamos que a classe se manifestasse vigorosamente. E eu sempre participei, desde o início, em inúmeros programas. Hoje, assim, com muita frequência, eu estou com o Lauro. O Lauro Quadros já é colega, né? Tu sabe que é colega, é verdade. Eu digo